Boa noite, dando continuidade ao nosso curso de eletrocardiograma BestMed. Vamos falar agora das arritmias ventriculares, que são arritmias comuns na nossa prática clínica diária e guarda os seus conceitos alguma semelhança com as arritmias supraventriculares. Então, mais uma vez, para o nosso perfeito entendimento, as arritmias supraventriculares são aquelas originadas acima da bifurcação do tronco do feixe de His. As arritmias ventriculares, elas são localizadas abaixo da bifurcação do tronco do feixe de His, como mencionei para vocês anteriormente. Bom, as extrasístoles ventriculares, iniciando as nossas arritmias, as extrasístoles ventriculares é uma das arritmias mais comuns, é a mais comum na clínica, no traçado eletrocardiográfico. Em se falando de ventricular, nós vamos falar de complexo QRS. Lembrem-se, extrasístole atrial, onda P de morfologia diferente da P sinusal. Quando eu falo extrasístole ventricular, é complexo QRS. Agora, não esqueçam, quando o foco se origina a nível ventricular, ele percorre o ventrículo com alentecimento de condução. Porque, diferentemente do estímulo, que é rápido pela ramo direito e esquerdo, quando o estímulo localiza-se a nível de musculatura, ele tem um tempo para deflagrar, para ativar os ventrículos. Por isso é que as extrasístoles ventriculares possuem QRS alargado, porque eles são focos que se localizam na musculatura ventricular. E para ativar o músculo é diferente dos fascículos, ramo direito, ramo esquerdo, que ele atuam ativam com muita rapidez. Então, por isso é que o intervalo QRS ele é alargado. Então, origina-se, como eu mencionei, abaixo da bifurcação do tronco do feixe de His, as arritmias ventriculares, na musculatura ventricular, pode localizar-se no sistema de His-Purkinje ou ao nível da junção músculo-fibra de Purkinje. Como eu mencionei e expliquei o motivo, os complexos QRS eles são alargados e eles têm geralmente uma duração superior a 3 milímetros, ou seja, superior a 120 milissegundos. O interessante é que, vejam bem, aqui é uma extrasístole ventricular, percebam que todas possuem a mesma morfologia. Vejam, senhores, P conduzida, P sinusal conduzida, de repente você tem uma extrasístole ventricular. Percebam que quando tem a mesma morfologia, elas são chamadas de monomórficas ou unimórficas. No caso aqui, é um único foco que está deflagrando esta arritmia. Então percebam aqui uma alternância, batimento sinusal, QRS, arritmia. Então aqui se configura um bigeminismo ventricular. Se fosse uma extrasístole, 2 batimentos sinusais lado a lado, trigeminismo ventricular. Se for extrasístole, 3 batimentos conduzidos, extrasístole, 3 batimentos conduzidos, quadrigeminismo ventricular e assim sucessivamente. Então aqui se configura um quadro de um bigeminismo ventricular com extrasístoles ventriculares monomórficas. Por definição também, além da duração que é superior a 120 milissegundos, o QRS é alargado, lembrem-se, o segmento ST sempre se opõe à maior deflexão do QRS. Ou seja, quando o QRS da extrasístole é positivo, o segmento ST é negativo. Quando a extrasístole é negativa, o segmento ST é positivo. Então, sempre o segmento ST ele se opõe à maior deflexão do QRS. Ok? Então, aqui, quando você tem é uma extrasístole ventricular isolada. Quando você tem 2 extrasístoles ventriculares lado a lado, é um par de extrasístoles ventriculares. Quando você já tem 3 batimentos ventriculares lado a lado, aqui os americanos chamam de triplet. Nós já chamamos, além de triplet, nós já podemos denominá-los, a partir de 3 batimentos, uma taquicardia ventricular. Ela é sustentada quando tem duração superior a 30 segundos, não sustentada duração inferior a 30 segundos, ou sustentada quando tem repercussão hemodinâmica. Então, no quadro aqui, nesse nosso diapositivo, nós já observamos uma taquicardia ventricular com 3 batimentos. E a partir daqui já degenera, provavelmente, numa taquicardia ventricular
sustentada. Então, quando você tem batimentos alargados, lado a lado, em alta frequência, já se configura um ataque cardíaco ventricular, que é potencialmente maligna e geralmente secundária a alguma cardiopatia. Então percebam aqui novamente um ritmo de bigeminismo ventricular, uma alternância entre a extrasístole e o batimento extrasistólico. Então, aqui é um bigeminismo ventricular, aqui é um par de extrasístoles ventriculares. Percebam o batimento, onda P sinusal, onda P, QRS, onda T, P sinusal, QRS, onda T, P sinusal, QRS, onda T. De repente, nós temos duas extrasístoles ventriculares. Aqui se configura um par de extrasístoles ventriculares. E aqui, uma outra extrasístole ventricular isolada. Percebam que a onda P, olha só aqui, ó, ela cai após o QRS. É uma P que nós denominamos dissociada. Então, a taquicardia ventricular, como eu mencionei para vocês, ela é potencialmente maligna, ela é geralmente secundária a alguma cardiopatia. E relembrando, são 3 ou mais batimentos prematuros de origem ventricular, com complexo QRS alargados, duração superior a 120 milissegundos. E repito, o segmento ST se opõe à maior deflexão do QRS, ou seja, quando a extrasístole a deflexão é predominantemente positiva, segmento ST negativo. Quando essa extrasístole ela é predominantemente negativa, o segmento ST é positivo e assim sucessivamente. Aqui nós observamos um quadro de uma extrasístole ventricular isolada, P sinusal, de repente você tem uma taquicardia ventricular, no caso não sustentada, é muito rápido aqui, com 4 batimentos. Ok? Aqui, novamente em questão, uma taquicardia ventricular, ok? Aqui, vocês podem observar nesse diapositivo, onda P sinusal QRS, de repente deflagra, aqui é a continuação daqui, de repente deflagra numa taquicardia ventricular sustentada e ocorreu aqui, o paciente em questão, ele tem um CDI, um cardioversor desfibrilador, ele reconhece a arritmia, ele reconhece, dá um tempo para que ela possa ser revertida espontaneamente. Quando não reverte espontaneamente, ele fornece um choque, tá certo? E aí vejam o paciente retornando para o ritmo sinusal com ocasionais extrasístoles. Aqui, mais uma vez, mostrando um quadro de uma taquicardia ventricular. Aqui vocês não observam ritmo sinusal, é totalmente um foco ventricular deflagrando em alta resposta. Mas, professor, não tem o ritmo sinusal? Tem. Você pode observar, inclusive, a onda P, mas a onda P, ela cai de maneira dissociada. A dissociação atrioventricular é a principal característica no reconhecimento da taquicardia ventricular. Então, vocês podem observar que esse pequeno entalhe aqui, ó, após esse QRS, são, na verdade, ondas P. Então, a dissociação AV, questão de provas de residência, é o principal critério para a diferenciação de uma taquicardia ventricular para um ataque supraventricular conduzindo com aberrância, ok? Aqui, novamente, um traçado com complexos QRS alargados. Aqui se configura num quadro de taquicardia ventricular sustentada e que, se tiver repercussão hemodinâmica, é um ritmo que não precisa de cardioversão, de anticoagulação. Você tem que cardioverter esse paciente. Aqui é um ritmo, vocês observam várias extrasístoles, mas nós não podemos chamar esse ritmo de taquicardia. Antigamente denominava-se taquicardia ventricular lenta. Vejam que paradoxo, eu não posso chamar um ritmo bradicárdico de taquicardia. Então aqui denomina-se ritmo ídio ventricular acelerado, ou RIVA. São batimentos de escape ventriculares, tá certo? De frequências ventriculares com a frequência menor. Então, neste caso, é uma taquicardia ventricular, só que com frequência lenta. O flutter ventricular, esse termo está em desuso. Na verdade, é uma forma de transição entre a taquicardia ventricular e a fibrilação ventricular. São complexos ventriculares que são deformados, ondulados, mas ao mesmo tempo regulares. E a gente não visualiza nem onda P, nem complexo QRS, nem onda T.
com frequência variando de 200 a 250 batimentos por minuto. Então, perceba esses complexos alargados, mas ainda mantendo uma certa regularidade. Percebam aqui um flutter ventricular, vejam, batimentos alargados, você tem que cardioverter esse paciente, desfibrilar imediatamente. Vejam ele evoluindo para uma fibrilação ventricular. Quanto menor a amplitude da fibrilação ventricular, mais difícil será essa arritmia de ser desfibrilada, de retornar para o ritmo normal. Quanto maior a amplitude, mais fácil será o retorno ao ritmo sinusal normal. Então, na vigência de flutter ventricular ou de fibrilação ventricular, você tem que promover a rápida desfibrilação sob pena desse paciente ir a óbito imediatamente. Então, a fibrilação ventricular é uma das formas de parada cardíaca. Ela é a mais grave das arritmias. Se não tratada imediatamente, o paciente vai a óbito. A cada minuto que você perde em não desfibrilando uma fibrilação ventricular, você tem 10% a menos de sobrevida. Ou seja, uma fibrilação ventricular com duração maior ou igual a 10 minutos, a mortalidade é 100%. O mecanismo mais comum de parada cardíaca, além da sistolia e da atividade elétrica sem pulso, mas graças a Deus a fibrilação é o mais frequente e o mecanismo é o de reentrada, ou seja, é passível de desfibrilação. E se caracteriza a fibrilação ventricular por uma ausência de complexo QRS e de ondas T. Eles são substituídos, como eu mencionei para vocês, por ondulações irregulares e de alta frequência. Ocorre com um evento súbito e inesperado, após algumas arritmias, principalmente após uma taquicardia ventricular, que se não tratada, ela degenera para uma fibrilação ventricular. Existe uma taquicardia ventricular que ela é relativamente comum e se dá por uso de drogas antiarrítmicas. São o que nós chamamos de torsade de Pointes, né? Que é, em francês, torção de pontas. É uma taquicardia ventricular que se configura por uma alternância de complexos deformados, alargados, mas a alternância, complexo de baixa amplitude, de repente ele aumenta a amplitude, de repente diminui a sua amplitude. É uma torção de pontas. Percebam que é uma arritmia que um francês descreveu quando ele observou as lavadeiras no Rio Sena, ao lavarem os seus tecidos, elas jogavam os tecidos e torciam suas pontas. E ele imaginou que isso fosse semelhante, ele fez uma analogia, bom, cabe a nós aceitarmos e ficou definido e classificado como torsade de Pointes e assim ficou a sua definição. É uma taquicardia ventricular, como eu mencionei, grave e tem ondulações, complexos alargados, ondulações finas e amplas de maneira alternada. E geralmente pode se dar, como eu mencionei para vocês, pelo uso de drogas antiarrítmicas, principalmente algumas drogas que não se usam mais, quinidina, procainamida, flecainida, eucainida, o sotalol utilizado atualmente, ele também pode promover um aumento do intervalo QT, promovendo um torsade de Pointes. Aqui percebam novamente uma fibrilação ventricular, percebam que cada vez mais a ondulação vai diminuindo até que o indivíduo evolui para um quadro de assistolia e, neste caso, o índice, a possibilidade de reversão torna-se cada vez mais difícil. O torsade de Pointes, como eu mencionei para vocês, uma taquicardia ventricular monomórfica, complexos ondulados de amplitude aumentada e diminuída de maneira sincrônica, com movimento serpentiforme ou em espiral, e geralmente o torsade de Pointes ele degenera em fibrilação ventricular. É associado, como mencionei para vocês, à síndrome do QT longo ou ao uso de drogas antiarrítmicas. Então, percebam que o torsade de Pointes vai aumentando a sua amplitude, de repente diminui, de repente aumenta e assim sucessivamente. A síndrome de Wolff-Parkinson-White, ela se caracteriza também como uma arritmia ventricular, na qual você tem uma via acessória ao lado
do nó atrioventricular, só que essa via acessória, ela não tem a condução decremental do nó atrioventricular. Ou seja, o potencial de ação que nasce no nó sinusal vai pelos 3 feixes em direção ao nó atrioventricular, mas também passa pela via acessória em alta velocidade. Então, essa alta velocidade gera um intervalo PR curto, porque praticamente você não vai ter mais o segmento PR, e você vai ter o empastamento inicial dos complexos QRS, que é o que nós denominamos de onda delta. Essa onda delta é praticamente interligada com a onda P. Então, a síndrome de Wolff-Parkinson-White foram 3 indivíduos que, de maneira independente, descreveram no mesmo ano essa síndrome. É uma pré-excitação, o Wolff, o Parkinson e o White. E assim ficou denominada, síndrome de Wolff-Parkinson-White. O intervalo PR é menor do que 0,12. Lembram que eu falei na aula dos bloqueios atrioventriculares? Intervalo PR maior do que 0,20, bloqueio AV do primeiro grau. Intervalo PR menor do que 120, é uma pré-excitação ventricular. No caso, a síndrome de Wolff-Parkinson-White. Aqui, intervalo PR curto, empastamento inicial do complexo QRS, nós denominamos onda delta, alargamento do complexo QRS e um segmento ST se opõe. Então, são esses os achados. É uma arritmia, é uma alteração extremamente fácil o seu reconhecimento eletrocardiográfico. Percebam aqui, olha, o intervalo PR curto e o empastamento inicial do QRS formando a onda delta. QRS alargado e um segmento ST se opondo à maior deflexão. Novamente, a onda delta aqui, vejam bem, o intervalo PR curto. Mais uma vez, mostrando para vocês o intervalo PR curto e o empastamento inicial do complexo QRS. Então, são essas as principais arritmias ventriculares e deem especial atenção à fibrilação ventricular e à taquicardia ventricular, além da extrasístole ventricular, que são também arritmias extremamente comuns para quem exerce os serviços de pronto atendimento, de emergência, bem como as unidades de terapia intensiva. Muito obrigado. Então, e aí amanhã acabamos, né? Amanhã a gente acaba. Bloqueios de ramo.